Olá, boa noite, tudo bem? Então, eu me chamo Damise e como combinado estamos aqui, né? Final de semana nós não tivemos nenhum vídeo. Final de semana foi momento da gente ficar estudando, né? Eu estudei bastante final de semana para a gente poder falar a respeito dos nossos assuntos sobre violência, traumas, abusos, né, e memória. E nós vamos começar hoje com um tópico falando sobre violência, né? E para a gente começar, antes da gente começar, eu quero pedir a você, se você está me assistindo aqui pelo YouTube, que você se inscreva no meu YouTube. Para quem não sabe, o endereço está aí em algum canto dessa tela, para cima, para o lado, para baixo, não sei, mas está aí em algum lugar, tá? O nome do meu canal é Raízes Curadas, Mentes Transformadas, tá? Entra lá, dá o seu cliquezinho lá no sininho para os próximos vídeos, né? Se inscreve no meu canal, ok? E curte o vídeo, curte esse, curte os outros que estão lá. Tem 3 vídeos que nós colocamos já. E eu peço a você para que você entre lá e curta, ok? Aí no Instagram também, você pode fazer o seu comentário, ok? E pelo Facebook também. Fique à vontade para comentar, fique à vontade para falar. Esse é um canal interativo, né? Um lugar da gente dividir, ok? Então, para a gente começar, vamos lá, vamos falar sobre violência. E o que seria violência, né? Como sempre, eu tenho a mania de sempre pesquisar e saber exatamente o que quer dizer, ok? Lá no dicionário ele fala que é ação ou efeito de empregar força física ou intimidação moral contra alguém, né? E vamos lá, existem alguns tipos de violência, né? Como é que são representadas essas violências a partir do ser humano, né? O ser humano ele consegue expressar essa violência de que forma? Ele expressa através de furor, ataques de ira, ódio, massacre, né? Crueldade, atrocidades coletivas e todo tipo de experiência catastróficas, né? Que sem dúvida é traumática por ultrapassarem a suportabilidade humana, ok? Aquilo que você não consegue suportar, aquilo que já começa a te ferir, aquilo que já começa a te machucar, isso é uma violência, ok? Essa violência ela pode ser física, essa violência ela pode ser moral, ok? Essa violência ela pode ser psicológica, tá? Então cuidado, porque existem vários tipos de violência e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? A violência ela pode ser sofrida e a violência também ela pode ser praticada. Quem sofre a violência, claro, é a vítima. Quem pratica a violência é o agressor, ok? E a gente vai falar muito sobre isso hoje e assim coisas que vão ajudar a você, coisas que vão clarear a sua mente, coisas que clarearam a minha mente em muitas situações, coisas que nós já vivemos lá atrás, na nossa infância, que vieram para cá hoje na nossa fase adulta. E nós vamos falar mais sobre isso. Hoje é só o primeiro vídeo, a gente tem muita coisa aí para abordar, tá? E eu te convido que você esteja comigo todos os dias, ok? Nós iríamos colocar o vídeo hoje às 7 horas da noite, infelizmente não consegui, tá, gente? Me perdoa aí porque eu tô sozinha nessa produção ainda, mas daqui a pouco vai enganjar e daqui a pouco a gente vai conseguir, vai dar tudo certo, ok? Vamos lá então. Em toda violência existe uma situação em que só as pessoas envolvidas sabem dessa situação, né? As pessoas envolvidas elas conhecem o contexto. Só as pessoas ali, tanto a vítima quanto o agressor, existe ali um contexto e muitas vezes quem está de fora não sabe. E uma pessoa conta a sua versão, outra pessoa conta a sua versão, mas quem acreditar? Fato é que a gente não sabe em quem acreditar, porque como é que você vai saber aquilo que aconteceu entre 4 paredes? Isso ocorre dentro de uma família, entre um marido e uma mulher, isso acontece entre pais e filhos, né? Isso acontece entre idosos, ok? Então, assim, um filho, né, mais novo e um idoso. Então, assim, a gente não conhece a verdadeira versão. E aí a pergunta é, ficar do lado de quem? Né? Tomar as dores de quem? Ajudar a quem? Ajudar a vítima, ok? Ajudar aquele que está saindo com um papel de vítima, já que não sabemos a real situação, não conhecemos o real contexto, tá bom?
a gente sempre vai olhar por esse lado, olhar na situação quem está saindo ali ofendido, né? Muitas das vezes, se for uma situação física, se for uma agressão física, você consegue saber pela pessoa que recebeu a agressão física, saber quem praticou. Então, a gente vai saber quem é o agressor, quem é a vítima. Claro que a gente vai falar aí os contras, né, dessa situação, a gente vai ver que nem sempre é muito bem assim que acontece. Mas, em suma, quando a gente não conhece o verdadeiro assunto, né, a verdadeira situação do problema, a gente vai entender que é isso, ok? Então, vamos lá, vamos continuar. A violência sofrida, ela pode ser consequência de uma violência praticada, ok? Então, alguém pratica a violência, o outro vai lá e sofre a violência de alguém, ok? Bom, tô aqui do meu caderninho, né? Sempre com a minha colinha do meu lado. Então, vamos lá. Muitas pessoas, se você não sabe, elas agem com violência para poder se defender de uma agressão. Ou seja, ela age com violência para se defender de uma violência sofrida, né? Ela era vítima da situação e de repente aquela vítima tem que agredir para poder se defender. Olha que situação, né? Ela acaba se colocando no lugar de agressor. Muitas das vezes isso acontece. Então, o sujeito ele sempre vai buscar o quê? Alternativas para sair daquela situação de violência. E com isso, ela acaba se tornando o quê? Aquele que pratica a violência. Então, a partir disso, a gente passa a entender que o sujeito que era vítima, ele agora passa a ser um agressor. É exatamente isso. Então, é sobre isso um pouquinho hoje que a gente vai falar. Como que o sujeito ele sai da situação de vítima e passa a ser o agressor? Por que isso acontece? De que forma que isso acontece? A gente vai esclarecer aqui um pouco sobre isso, né? E muitas das vezes a pessoa passa por isso e ela não se liga, ela não sabe que ela está vivendo essa situação, sabe? Isso é uma das coisas mais importantes, porque assim, acaba acontecendo tão automático, acaba acontecendo tão, sabe, no involuntário, que quando a pessoa vê, ela já saiu da situação de vítima e passou a ser um agressor. Ok? Então, vamos lá. Vamos entender em que situação isso vai acontecer, tá? Em situações de impotência. Quando a pessoa se vê numa situação de impotência de qualquer natureza, tá? Ela faz com que o sujeito passe de condições de vítima a agressor. A partir do momento que essa pessoa se sente impotente diante da situação, a partir do momento que ela se vê diante de uma situação onde ela não pode fazer nada, né? A não ser se defender. Então ela passa a ser o quê? O agressor. No meio daquela situação, ela sendo vítima, ela para se defender, ela agride. Quem já viu isso aqui, né? Quem nunca passou por isso aqui? Vamos falar a verdade. Quem nunca agrediu para poder se defender de uma agressão, né? Isso é uma realidade. Então vamos lá. Para a gente poder entender algumas situações, a gente precisa entender também o percurso de vida da pessoa, né? E aí a gente vai entender que a ausência de educação, de saúde, né, de habitação, de segurança, tudo isso vai influenciar na vida desse indivíduo. Então agora você está dizendo para mim que é justificável uma pessoa que não tem tal situação agredir. Não, não é isso. Mas o que nós estamos falando aqui é que tais pessoas que passam por essas situações, elas são postas numa condição de incapacidade, elas são postas numa condição de impotência, né? Então, quando ela se sente impotente diante de qualquer situação, ela acaba por agredir, ok? Ela se sente humilhada, ela se sente privada, ela se sente frustrada, ok? Essas situações de frustração, essa situação de rejeição que essa pessoa vive, ela acaba sim sendo considerado um estado de impotência. E ela, diante desse estado de impotência, ela começa a alimentar dentro dela o ódio. Ela começa a alimentar dentro dela o ressentimento. E vai isso tudo dentro dela, esse acúmulo de ódio, esse acúmulo de ressentimento, vai gerando nela revolta.
E ela se torna uma pessoa tão revoltada que ela se torna pessoas prontas para atacar, sabe? Pessoas que estão o tempo todo prontas. Qualquer palavra que dá, pá, eu vou responder mesmo porque ninguém pisa no meu calo, não. Não é assim que funciona? E assim, mas por que isso, né? Porque são pessoas extremamente feridas. São pessoas que estão dentro de si extremamente feridas. Então, essas pessoas feridas, elas acabam ferindo, ok? Pessoas feridas ferem. E isso é o que acontece com uma pessoa que se vê num estado de impotência. Uma pessoa que se vê num estado de humilhação, uma pessoa que se vê num estado de incapacidade, ok? Aquilo está dentro dela, remoendo aqueles sentimentos e ela acaba assim, revidando, porque ela está pronta para o ataque. Qualquer situação que venha, bateu na ferida, doeu a ferida, ela buf, ela vai soltar de alguma forma. Ela vai responder de alguma forma. E na maioria das vezes atacando e machucando outras pessoas. Ou seja, gerando violência em cima da violência gerada nela. Ou seja, antes vítima e agora agressor, ofensor, ok? Então, é uma regra que todos que têm uma situação nesse nível vão responder dessa forma. Não, a gente não está generalizando isso, tá? Isso não é uma regra. Isso vai variar muito de pessoa para pessoa, ok? Porém, na maioria das vezes é assim que se manifesta, sim, tá? O tipo de agressão. Isso vai depender de classe social, isso vai depender de qualquer fator aqui que a gente já citou anteriormente, ok? Isso vai variar muito de uma pessoa para outra. Bom, porém, a gente entende o seguinte, que todo indivíduo exposto a uma violência, ele acaba aprendendo aquilo e reproduzindo nos seus atos, ok? A gente entende que uma pessoa violentada, ela acaba por violentar, tá? Ela se torna uma pessoa violenta. E muitas das vezes a gente sabe onde isso vai terminar. Isso vai terminar o quê? Toda pessoa violenta acaba agredindo. E uma pessoa agredida, ela vai para a delegacia, né? Abre boletim de ocorrência e a gente sabe que no final isso vai acabar em cárcere, ok? E aí a gente vai entrar numa outra situação de violência, onde vai continuar gerando violência, né? Porque, na verdade, quando a pessoa ela é presa, ela entra num cárcere, e aí a gente está dando o exemplo de uma pessoa que realmente vai presa, tá? Vai para prisão. Ela entra nessa cadeia com uma intenção, né? A intenção de quem prende é uma intenção de conserto, é uma intenção de correção, ok? É uma intenção de tratar esse indivíduo para que ele saia de lá um indivíduo mais doce, um indivíduo pronto, né, para a sociedade. Porém, a gente sabe que não é nada disso que acontece. A gente sabe que é totalmente ao inverso, ao oposto disso tudo. Porque lá dentro ele é posto exatamente aqui. Vamos mudar a palavra? Ele não é posto, ele é imposto, né? Aqui. Ele é imposto à violência, né? De quem trata, às vezes, dos próprios carcereiros e muitas das vezes das próprias autoridades que estão ali dentro, né? Então eles saem de lá nutrindo um sentimento de revolta. Eles saem de lá nutrindo um sentimento de ódio. E eles saem de lá pior do que entraram. Então, ao invés da verdadeira intenção ocorrer nesse indivíduo, não. Ocorre o contrário. Né? Totalmente ao contrário. E esse indivíduo sai de lá muito mais violento, aí caindo, né, nesse pressuposto de que toda violência gera violência. Não tem aquele ditado que gentileza gera gentileza? A violência também gera violência, ok? Então, por exemplo, vamos falar aqui num relacionamento, né? Num relacionamento entre marido e esposa. Se esse marido é violento com essa esposa, vai chegar um momento que essa esposa vai ser violenta com o marido. Ou não. Ou essa esposa vai se tornar submissa, tá? Ela vai se calar. E nesse estado de se calar, que também acontece com o preso dentro lá da cadeia, da prisão, quando ela se cala e ele se cala, ok? Eles ficam ali, aquilo vai remoendo, vai remoendo, vai remoendo. Dentro, aqui ó,
do coração, nas raízes. Lembra que a gente falou das nossas raízes aqui dentro? E ele vai se tornando uma pessoa cheia de amargura, cheia de ódio, cheia de revolta, cheia de raiva, ok? Até que isso se torne em algum momento em uma atitude, uma ação, ok? Em algum momento isso vai explodir, tá? A gente sabe que isso aí vai funcionar como uma panela de pressão, né? Vai ficar ali até a hora que vai explodir, ok? Bom, então vamos lá. O que vai gerar nesse homem preso e nessa mulher, né, esposa desse marido, como foi o exemplo que a gente deu aqui, né? Vai gerar o quê? Cicatrizes profundas. Cicatrizes profundas, ok? Gerando nesse indivíduo essa revolta que não vai se esgotar só ali, porque quando ele sair dali, ele vai sair pior do que ele entrou, ok? Ele vai sair pior. E essa mulher também, tá? Esse casamento vai terminar e essa mulher vai sair desse casamento e ela vai sair desse casamento com raiva, com ódio, desacreditando que existe um marido perfeito, que existe um homem de verdade, que existe um homem que é capaz de amar essa mulher, que existe um homem diferente daquele homem. Normalmente ela sai desse casamento imaginando que todos os homens da face da terra são todos iguais. Todos violentos, todos que não sabem ouvir, todos que só sabem agredir, ok? Que tem palavras pesadas nos lábios, que não sabem dar carinho, homens controladores, homens manipuladores, ok? Isso aqui é um exemplo de uma violência sofrida, ok? E a forma como essa mulher vai desenvolver depois, né, para um próximo relacionamento. Por isso que a gente conhece muitas mulheres aí que falam o seguinte: Deus me livre, eu tô ótima sozinha e não quero nunca mais casar de novo, nunca mais quero ver um homem na minha frente, ok? Porque foram tão violentadas psicologicamente, emocionalmente, que elas não querem sofrer mais esse abuso, ok? Então vamos lá. Com isso nós entendemos que há um estado de desamparo que é alimentado, ok? E a consequência disso é um sujeito exposto a ações violentas, né? Tanto lá no sistema prisional, tá? Quanto dessa mulher também com esse homem, tá certo? Ela se sente desamparada e este homem também se sente desamparado dessa mulher, ou seja, quem for aquele que esteve debaixo, né, desse sistema prisional, tudo bem? Então, e tudo isso pode se reverter em experiências traumáticas, né? Essas experiências traumáticas geradas por essas situações que nós falamos. Então, eu queria que você parasse comigo para a gente poder refletir, né, em algumas situações. E aí eu quero que você pense junto comigo aqui. Você concorda que diante de experiências traumáticas, o sujeito pode responder com violência? Eu já te falei a minha opinião, agora eu quero que você ponha a sua aí, você pode escrever aqui embaixo. Né? A gente tem um chat aí pra gente poder falar sobre isso, ok? Pode colocar a sua opinião, é um canal aberto, tá? É um canal mesmo pra gente poder desenvolver, trocar ideias e crescer ao mesmo tempo, ok? Você também pode colocar se você já sofreu abuso, se você não sofreu abuso, se você já sofreu algum tipo de violência, né? Violência em qualquer área da sua vida. Né? Pode ter sido violência doméstica, pode ter sido violência na sua infância, né? Quando eu falo de violência doméstica é envolvendo qualquer situação, tá? Com seus pais, com seu esposo, através de uma autoridade sobre a sua vida, enfim, pode colocar esse tipo de situação de violência que você sofreu. Violência de um professor, agressões com palavras, ok? Não importa, qualquer tipo de violência você pode compartilhar aí com a gente no canal, ok? Então vamos lá. Continuando aqui, tudo isso coopera para que o sujeito passe de ser vítima ao agressor, porém não tem a mínima noção de que tudo isso está acontecendo com ele. Ele se torna um agressor sem perceber que ele está se tornando um agressor. Sabia disso?
Ele se torna um agressor sem perceber que ele deixou de ser vítima e ele hoje agride. Sabe uma situação interessante que normalmente a gente fala muito sobre isso? Ah, meu pai era assim, a minha mãe era assim, eu repudio isso, sabe? Eu odeio isso, mas eu acabo reproduzindo. E sabe por que isso acontece? Vamos lá. Porque toda submissão, ela acaba produzindo resultados de impotência. Toda pessoa que está debaixo de um controle, toda pessoa que está debaixo de uma manipulação, toda pessoa que está debaixo de uma violência, sabe? Ela acaba produzindo resultados de impotência. E aí, esse sujeito, ele passa a ser submisso totalmente, ou ele passa a praticar a violência. Sabia? É quando ele deixa de ser a vítima e passa a ser o agressor, mesmo não querendo. Mesmo não querendo. Tá? E isso é muito interessante. Isso vale a pena a gente parar para pensar. Se você olha para o seu passado, se você olha para a sua infância e você percebe atitudes lá atrás que os seus pais foram ou que alguém fez com você e que hoje você está reproduzindo isso, cuidado. Você está sendo exatamente aquilo que você não queria ser. Sendo exatamente aquilo que você sempre repudiou, sabe? Mas você está sendo. Então está na hora de você abrir os seus olhos. Está na hora de você começar a refletir sobre isso e começar a mudar os seus maus hábitos. Voltando aqui no vídeo antes do anterior, né? Que eu mandei, né? Nosso vídeo que eu não lembro mais foi quinta-feira que eu postei, ok? Vale a pena você voltar lá naquele vídeo, sabe? Para você poder pensar e repensar. Quinta ou sexta-feira, não me lembro exatamente, tá? É o vídeo que fala lá sobre os maus hábitos. Porque, na verdade, você está tendo um mau hábito, ou seja, você foi habituado, né, com aquela situação, aquilo ficou dentro de você. A gente vai falar um pouquinho agora, rapidamente, tá? Não vou entrar a fundo, nada disso, a gente vai dar só um conceito rápido sobre traumas, ok? O que seria um trauma, né? Trauma é uma experiência que você já viveu lá atrás na sua infância. E essa experiência você pegou, uma experiência ruim que você viveu na sua infância, você pegou essa experiência que foi ruim e jogou ela de lado na sua mente, esqueceu, ok? Esqueceu. Isso se chama recalque, tá? Recalque. Freud dizia que isso era recalque. E ele pega essa experiência e ele recalca, fica guardado lá num cantinho lá do seu cérebro, no seu inconsciente, ok? E aí o que vai acontecer? Vai acontecer que você vai passar por outras experiências, sabe? E daí, quando você vive uma experiência próxima daquela que você viveu, que não foi legal de viver, que você recalcou, ou seja, o que é recalque? Ela está esquecida? Não. Ela está paradinha num canto do seu cérebro que você não consegue acessar. Mas toda vez que você vive uma nova experiência, uma experiência próxima daquela que você viveu lá atrás, ela volta como um gatilho. É como se fosse um gatilho acionado, sabe? E aí desperta aquela situação. E quando aquela situação é despertada, você se dá conta de que aquilo te fez mal. Como que aquilo te faz se dar conta de que aquilo fez mal? Você vai lembrar daquela situação? Não. Você vai lembrar das sensações daquela situação que você viveu. E aí quando você vai lembrar daquela situação, daquela sensação, aquilo vai te trazer angústia, aquilo vai te trazer um mal-estar. E aí vai ser como se você entrasse de novo naquela dor, você é puxado de volta para aquela dor. E de volta naquela dor, o que você faz? Você vai atacar. Você entende isso? É assim que funciona. E aí você acaba atacando. Isso é uma experiência que você viveu traumática. E que vai voltar, né? Em algum momento, quando você tiver de uma situação próxima daquela que você viveu lá atrás. Não quer dizer que seja idêntica, tá? Mas uma experiência próxima que vai te trazer as mesmas dores. Aciona esse gatilho de dor. E aí você automaticamente ataca, ok? Bom, então a vítima vai congelar aquela violência, tá? E diante disso tudo, ele vai fazer o quê? Ele vai repetir ações.
repete ações, tá? Ele vai repetir na ação que ela viveu lá anteriormente, ok? Naquela ação que ela sofreu anteriormente. E aí ela passa a ser de vítima ao agressor. Repara que lá atrás você viveu a situação, você recalcou a situação, você voltou no gatilho, sentiu a dor da angústia e você vai simplesmente atacar. Então, de vítima, você passa a ser o novo agressor, ok? Então, isso está tudo lá no seu inconsciente, tá? Tá tudo lá guardadinho. E por que isso volta, né? Muitas das vezes volta numa tentativa de solucionar a sua dor. Eu quero finalizar esse vídeo aqui com você. Eu não vou me estender mais, mas eu quero que você entenda. E é um momento de reflexão. A gente ainda vai falar mais sobre tudo isso, tá? Mas eu quis fazer um vídeo um pouco mais rápido, até porque a gente vai falar sobre isso a semana toda. E se deixar, talvez vá para outra, eu não sei, tá? Mas assim, eu quero que você entenda. Reflita sobre isso. O que você está vivendo hoje na sua vida, onde você está simplesmente deixando essa dor recalcada gritar em você hoje? O que você viveu, que você está revivendo hoje, que você está reproduzindo as dores, só que em forma de agressão? Ou seja, toda a agressão que você viveu lá atrás, hoje você reproduz. Faz uma autoanálise da sua vida. Faz uma análise de tudo que você tem feito, de tudo que você tem falado, da forma como você tem vivido, sabe? Deixa essas palavras entrarem no teu coração,